Olá, mais um vídeo do nosso módulo de fatores humanos na aviação. Este vídeo vai se dedicar ao estudo do CRM. Sim, o que é o CRM? Você já falou disso, Braga? Já falei, já soltei alguns spoilers lá atrás, mas a gente vai ver agora o que é o CRM e como ele evoluiu desde quando foi implementado até hoje. É um processo que está sempre em evolução. Então, vamos lá? Vamos junto aqui? Bom, eu espero que ao final desse vídeo você seja capaz de conceituar o CRM, seja capaz de descrever o histórico do surgimento do CRM, pelo menos entender de onde veio, seja capaz de listar as gerações do CRM, o CRM vem avançando geração após geração, e cada ponto focal aí, o que essas gerações tratavam, descrever os objetivos do CRM, porque afinal de contas é um programa que tem um objetivo, listar as fases de implantação do CRM e, por fim, explicar os 5 pilares do CRM e suas áreas de atuação. Bastante coisa, né? Vai ter que ser capaz de tudo isso. Para isso, vamos ao roteiro. Conceito do CRM, histórico do CRM, gerações do CRM, objetivos do CRM, fases de implantação do CRM e, por fim, os pilares do CRM, que são 5, conforme você já viu. Tranquilo? Então, vamos aí para a nossa aula. Vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, primeiro vamos trabalhar um conceito de CRM, né? O que é o CRM? De onde ele vem? Vamos lá. Diz a legislação que trata do CRM, eu já falei para vocês, inclusive, da IS 010, né? Então, vamos lá. Conjunto de estratégias instrucionais especialmente utilizadas em setores que envolvem sistemas tecnicamente complexos e riscos elevados, com o intuito de minimizar o erro humano e facilitar a tomada de decisão no ambiente de aviação. Pomposo, né, o conceito, mas é basicamente assim. São várias estratégias, são ferramentas em que você vai trabalhar no momento de instrução com a sua tripulação, para que ela se relacione melhor. O que foi que se percebeu? Não adiantava ter tripulantes tecnicamente muito capazes, extremamente capazes, se eles não se relacionavam bem. Só a capacidade técnica não garante a segurança do voo, porque esses tripulantes vão precisar se relacionar. A liderança vai ter que estar muito clara, a tomada de decisão tem que ser muito precisa, a comunicação entre eles tem que fluir, tem que ser assertiva. Então, o CRM ele traz um conglomerado de ferramentas, um conjunto de estratégias, conforme diz aqui o texto, que vai proporcionar um relacionamento melhor entre os tripulantes. Mas vamos avançar um pouco mais aqui ainda. CRM é um modo de gestão que procura otimizar a utilização dos recursos disponíveis, equipamentos, procedimentos e indivíduos, né? O recurso humano está aí inserido, para promover a segurança e aumentar a eficiência das operações aéreas. Então veja, esse aqui já está um pouco mais detalhado, ele já inclui os recursos, inclusive os recursos humanos. CRM não diz respeito às capacidades técnicas. A ênfase inicial recai sobre as capacidades relacionais, interpessoais e cognitivas. Está vendo? Não é uma questão técnica. Você pode ser o melhor piloto do mundo, mas se você for o babaca, quando você estiver na tripulação, isso vai causar um desconforto na tripulação, e isso necessariamente, esse desconforto necessariamente não se traduz em segurança de voo, né? É justamente o contrário. Então, o CRM é isso. Conjunto de estratégias que vai fazer com que as pessoas que trabalham juntas se relacionem melhor. O CRM extrapola, inclusive, embora esse CRM que a gente esteja falando aqui seja específico para a aviação, ele hoje extrapola esse conceito da aviação e ele é utilizado em larga escala. Só tenha cuidado para não cometer aí um erro de confundir o CRM, esse CRM aqui, que é o gerenciamento dos recursos de tripulação, de cabine, de corporação, com o CRM, que é o relacionamento com o cliente, né? Existe um CRM na administração, é a mesma sigla, mas são coisas diferentes.
Esse CRM da administração, ele está ligado ao relacionamento entre as empresas e os clientes, tá? Então, cuidado, ele é um sistema para você gerenciar as relações com o cliente da empresa. Então, cuidado para não confundir com o nosso CRM de aviação, que é diferente, tem um foco diferente. O foco é fazer as pessoas se relacionarem de uma forma melhor. Bom, vamos ao histórico aqui do CRM, como é que isso surge, de onde vem o CRM. Bom, desde aqueles acidentes que a gente já viu, a gente já falou dos acidentes dos Everglades, né? Há uma série de acidentes na década de 70 nos Estados Unidos, final da década de 60, década de 70 e até na década de 80, que na análise do acidente ficou muito claro que havia falhas na comunicação, havia falhas na liderança, havia falhas na tomada de decisão, havia falhas na consciência situacional. Tudo isso era fator contribuinte muito forte, né? Fator humano, muito forte contribuinte para a ocorrência de acidentes. A NASA começou a ter problema com as suas tripulações. Inclusive, fica a recomendação para que você assista ao Apollo 13 com o Tom Hanks, que é um filme fantástico, que é muito usado como exemplo de CRM, de relacionamento dentro da tripulação. E ali você vê claramente isso no Apollo 13. O filme retrata a realidade da tripulação da Apollo 13 e a NASA já vinha preocupada com o relacionamento entre as pessoas que estavam nas suas tripulações. Por quê? Porque eram cientistas, eram pilotos de altíssima capacidade, tecnicamente eram os melhores, mas isso não garantia um bom relacionamento entre eles. Se você quiser usar a metáfora do futebol, juntar várias estrelas, vários craques num time, numa seleção, não significa que o time vai jogar bem e que vai ser eficiente. Significa apenas que individualmente cada um deles é o melhor possível. Mas quando você coloca esses caras para trabalhar em grupo, eles não conseguem se relacionar, não conseguem se comunicar, e isso nem sempre se traduz em resultado, né? Só para te mostrar aí de onde vem o CRM. Então, acidentes aeronáuticos nas décadas de 70 e 80 envolvendo relacionamento entre tripulantes, conforme eu falei. As experiências do programa espacial da NASA, né, envolvendo tripulações também, e aí fica a dica do Apollo 13. E a constatação de que uma elevada proficiência técnica não garantirá operações seguras sem que haja a coordenação de toda a equipe. Isso que eu acabei de dizer. Juntar um monte de craque num time, juntar um monte de cientista numa equipe não significa que isso vai dar bom resultado, né? Significa que isso vai dar muito trabalho, porque você tem que lidar com o ego desses caras, né? Tem que lidar com aquela arrogância, às vezes, que vem aí imbuída num conhecimento muito grande. Então, é bem complicado fazer isso. Mas a gente tem aqui dois exemplos o NTSB, que é o National Transport Safety Bureau, que é o equivalente, seria nosso no Brasil, seria equivalente ao CENIPA, mas lá é um pouco mais extenso, porque ele trabalha com todo o transporte. O símbolo tá escrito ali, né? National Transportation Safety Board, não é Bureau não, é Board. O que é o NTSB? É uma agência do governo americano que cuida da investigação de acidentes, cuida de deixar os transportes, de uma maneira geral, mais seguros, inclusive o transporte aéreo. Quando você assiste esses Mayday, desastres aéreos, esses seriados que falam sobre acidentes, na hora de investigar, se for nos Estados Unidos, você vai reparar que tem um sujeito lá com a jaqueta azul e a sigla NTSB nas costas, né? É exatamente esse pessoal que faz isso. Em 79, o NTSB emitiu recomendação, veja, ele investigou o acidente e emitiu a recomendação exigindo, e aí, recomendação de segurança, ela pode até ter esse nome, mas ela tem caráter obrigatório, exigindo treinamento de CRM para as tripulações de linhas aéreas. Veja que os Estados Unidos dá esse start em 79. E a NASA, também nesse ano, faz um workshop sobre o tema e diz, não, realmente é um treinamento inovador, é o que a gente usa nas nossas tripulações e isso tem que passar para a aviação civil. Então, o CRM ele vem muito da experiência também da NASA. A NASA contribuiu muito na relação com as tripulações para o CRM que a gente conhece hoje.
Então vamos olhar agora as gerações do CRM, como é que ele evoluiu. Agora você já sabe o que é e de onde ele vem. Bora ver como é que foi esse histórico do CRM, como é que foi essa evolução. A primeira geração é a geração cockpit. Cockpit é a cabine lá onde fica piloto e copiloto, né? Às vezes piloto, copiloto, mecânico, navegador, operador de rádio, né? Dependendo do avião que você pega, da época que você pega aí, você vai ter um cockpit cheio de gente. Hoje em dia é só um piloto e um copiloto. Mas era cockpit. Por quê? Porque o foco ele era nos dois ali, no piloto e no copiloto. E era baseado na liderança, no grid de liderança, ou seja, hierarquia, disciplina, liderança. Então a liderança é um conceito muito forte a ser trabalhado no CRM. Nessa primeira geração, ela saiu, o CRM sai por essa vertente aí da liderança. O erro é considerado como consequência das deficiências no estilo de liderança do piloto, ou seja, a tripulação errou porque o comandante não era líder o suficiente ou não soube liderar a sua tripulação suficientemente para evitar o erro. O que é um tanto quanto estranho, mas assim, tinha que começar por algum lugar, né? O treinamento era aplicado apenas aos tripulantes de voo, apenas aos dois da cabine, que é do cockpit, por isso primeira geração cockpit. Logo percebeu-se que os outros tripulantes tinham um impacto importante na operação também. Então a segunda geração ela passa para crew, ela passa para tripulação. Então o que era Cockpit Resource Management passa a ser Crew Resource Management, e que inclusive é o nome que a gente usa mais ou menos até hoje, embora a gente já esteja aí na sexta, sétima geração do CRM, mas o nome Crew, tripulação, faz mais sentido. ênfase na administração dos recursos humanos, incluindo toda a tripulação. Veja como mudou, né? Sai da cabine e passa para toda a tripulação. O conceito de acidente como resultado de uma cadeia de erros. Começou-se a entender aí que o acidente ele não era um fato isolado. Ele vinha, na verdade, de uma sequência, de uma cadeia de erros que, se não fossem gerenciados, não fossem percebidos, iam gerar o incidente e depois o acidente aeronáutico. Aí o treinamento passa a ser aplicado às tripulações como um todo, inteiras. Logo se percebeu que não adiantava pegar o pessoal de voo, seja piloto, seja comissário, e treinar apenas eles. Era necessário um treinamento um pouco mais abrangente. Veja, ele começa dentro do cockpit e ele vai tomando o espaço da empresa aérea, ele vai tomando a empresa aérea de assalto. E é isso que acontece. Na terceira geração, a gente já tem o company. O C do CRM passa a ser chamado de company. Ele sai das tripulações de voo. Ele passa a envolver todos os grupos da atividade aérea. As tripulações de voo, piloto, copiloto e mecânico, o flight engineer, as tripulações de cabine, os agentes de aeroporto, o pessoal despachante operacional de voo, que faz o peso de cálculo de abastecimento, peso e balanceamento da aeronave, rota, meteorologia, os controladores de tráfego aéreo e o pessoal da Manu, o pessoal da manutenção. Todo esse pessoal está envolvido na operação aérea. Então, é um pouco mais do que apenas a tripulação. É o company, está todo mundo envolvido. A quarta geração expande ainda mais isso. Ela leva para um ponto ainda maior, de company. Ela vai chegando ali próximo, ainda não era, mas ela vai chegando próximo do corporate, ou seja, tudo, realmente tudo. Mas essa quarta geração ela vai dar uma ênfase no erro, que passa a ser visto como resultado de uma dinâmica de toda a organização. Aqui o acidente organizacional ele começa a ficar claro. As políticas, a cultura de segurança começa a ser valorizada nessa geração. Por quê? Porque ela é importante. E você tem acidentes que são organizacionais. Eles estão... É a forma de trabalhar da organização, a forma de trabalhar da empresa que acaba gerando o acidente. Então o acidente organizacional começa a ser trabalhado aqui. A quinta geração volta o seu foco para o desempenho humano. E como é que ela volta? Através do gerenciamento do erro. Aqui surge o início do gerenciamento dos erros. Surgiu o erro, eu preciso identificar, eu preciso analisar e eu preciso dar uma resposta para ele. Então a quinta geração vai dizer, olha, o ser humano
vai ter um desempenho assim ou assado, de uma forma ou de outra, dependendo de como ele vai ser capaz de gerenciar os erros que vão surgir. A sexta geração entra de fato no corporate, algo huge, né? A coisa completa, é tudo, e traz os programas de gerenciamento de erros e ameaças. A gente está aí no final dessa geração, avançando agora com essas coisas de inteligência artificial, de aeronave remotamente tripulada, esse misto de aeronave que vai voar com um piloto ou sem piloto, que vai fazer o transporte autônomo, né? Os vertiplanos, né? Essas aeronaves, os carros voadores, enfim, tudo isso está movimentando o final dessa sexta geração, e daqui a pouco a gente deve estar falando sobre uma sétima geração. Mas por enquanto estamos na sexta geração, e a ênfase dessa sexta geração são os programas de gerenciamento de erros e ameaças que nós vimos no vídeo passado, né? Tranquilo com o histórico do CRM? Deu para compreender aí um pouco desta evolução? Tenha em mente que ele sai de algo pontual dentro da cabine de comando e começa a se expandir até englobar toda a atividade aérea. Isso é que é importante que você saiba. Quais são os objetivos? Por que o CRM? O objetivo é muito claro, né? Segurança de voo. Né? Fica óbvio que o objetivo é segurança de voo, mas em que sentido? Como é que isso ocorre? Então vamos lá. O CRM tem como objetivos otimizar os recursos dos quais dispõe uma equipe de trabalho, minimizando a incidência de erros humanos na atividade aérea. Então, assim, o que eu tenho como recurso? Eu como equipe, eu como tripulação, o que eu tenho como recurso para trabalhar? Como é que eu uso esses recursos para gerenciar esses erros, para evitar que eles ocorram ou para mitigar a possibilidade do erro e ter uma atividade aérea mais segura? Esse é o objetivo do CRM. Ele é voltado para todo mundo que trabalha. Veja que ele é algo voltado para o trabalho, para a relação de trabalho. E aí ele passa por algumas fases de implantação. Ele começa na conscientização e vai avançando. Esse curso aqui, se a gente tivesse que enquadrar ele em alguma fase de implantação, ele estaria na primeira fase, que é a conscientização. É criar nas pessoas a consciência de que o CRM existe, de que ele é importante, de que ele precisa ser trabalhado. Então, as fases de implantação. Está ali, ó. O treinamento do CRM deverá obedecer às seguintes fases. Primeira fase, conscientização, que é o treinamento dos conceitos básicos, que é o que a gente está fazendo aqui. A segunda fase é a prática, então você já teria que ir para um simulador e treinar isso aí. Depois, primeiro você tem aula teórica, depois você leva a tripulação para um simulador e cria situações, vai criar lá, tem um tipo de simulação chamada LOFT. O LOFT é um treinamento para toda a tripulação que é feito no simulador, com avaliadores, é um negócio bem legal, as empresas fazem o LOFT. E a terceira fase seria botar isso na massa do sangue do pessoal, ficar reciclando, né? Ficar fazendo um treinamento recorrente. Reciclagem é um nome feio, né? Parece que nós somos lixo, mas é treinamento recorrente, né? Quando aparece reciclagem ali, o que quer dizer que o treinamento precisa ser recorrente. Não basta treinar uma vez e deixar para lá, não. Você tem que fazer uma recorrência de treinamentos de CRM. Se eu não me engano, para as linhas aéreas hoje, essa recorrência aí está a cada 2 anos, tá? Então, vamos olhar isso aqui de uma forma gráfica, do jeito que eu gosto, né? Você tem ali a conscientização, a prática e a recorrência ou a reciclagem, né? Tudo isso, se for feito, vai te levar, como a seta aponta ali, para a segurança operacional. Tranquilo? O CRM está baseado em alguns pilares, né? Ele é uma questão relacional. Como é que as pessoas vão se relacionar? Como é que as pessoas vão interagir? O CRM está todo baseado em soft skills. Soft skills são habilidades relacionais, habilidades sociais que nós temos. Então, o CRM vai trabalhar essas habilidades. Ele vai desenvolver nas suas tripulações estas habilidades, essas soft skills. Porque a parte técnica, que a gente chama de hard skill, está tranquila, está garantida.
Mas eu não quero hard skill, eu quero treinar soft skill, quero que essa pessoa se relacione, né? E hoje há quem trabalhe a core skill. O que é a core skill? É a capacidade de adaptação ao cenário. Então o sujeito tem habilidades que permitem a ele se adaptar ao novo cenário. Não, agora a gente voa desse jeito, ele se adapta. Não, agora a gente faz o procedimento assim, ele consegue se adaptar. Surgiu um estresse muito grande, ele consegue se adaptar. Então isso seriam core skills, seriam habilidades de adaptação, habilidades adaptativas. Mas isso fica para o curso de soft skills que tem aqui disponível na plataforma. Se você quiser fazer um bom curso de soft skills, nós temos um aqui, ó, muito bom na plataforma. Pilares do CRM, quais são? Primeiro pilar, comunicação. Não podia deixar de ser. O ser humano é um ser relacional e, ao se relacionar, ele tem que se comunicar. Quanto melhor for a comunicação, melhor será a relação. Não há dúvida disso. Tomada de decisão, porque muitas decisões precisam ser tomadas, principalmente face a ameaças, face a erros ou face a qualquer situação que surja durante o voo. Então, uma decisão precisa ser tomada e o processo de tomada da decisão tem que ser um processo bem embasado, com informações corretas para que a decisão seja tomada de maneira correta, para que a melhor decisão seja a escolhida. Gerenciamento de equipes. Trabalhamos em tripulação. Se a gente não consegue gerenciar esse grupo de trabalho, teremos dificuldades. Gestão da fadiga. Não adianta estar arrastando uma tripulação, né, cheia de corpos caídos ali. Não. É preciso que haja realmente uma gestão da fadiga para que todo mundo esteja em condições de dar o seu melhor. E, por fim, a consciência situacional. Consciência situacional é como você percebe tudo que está acontecendo ao seu redor. A gente vai ter um vídeo aqui, aliás, vai ter vários vídeos explicando cada um desses aspectos aqui, cada um desses pilares. Os 4 primeiros pilares, repare que eles são relacionais. Comunicação, tomada de decisão, gerenciamento de equipe e fadiga, eles são relacionais, é você se relacionando com o outro. E esse pilar da consciência situacional, ele é individual e ele está muito ligado às suas questões cognitivas. Como é que você entende o mundo, como é que você percebe as coisas. Então a gente vai ter ainda muito para falar sobre todas essas competências, ora relacionais, ora cognitivas e assim individuais, né, tão guardadas no indivíduo. A gente vai ter aí vários vídeos para falar sobre isso tudo, tranquilo? Ficou claro para você? Ficou clara essa introdução ao CRM? Espero que sim. Seguimos esse roteiro aqui, ó. Nós falamos do conceito de CRM, falamos do histórico do CRM, das gerações do CRM, dos objetivos do CRM, das fases de implantação e dos pilares do CRM. E agora você é capaz de conceituar o CRM como corporate, tá? Nós estamos no Corporate Resource Management, ou Management. Vai depender aí de onde você vai buscar a pronúncia. Descrever o histórico do surgimento do CRM, você já sabe, o histórico de acidente que apontava para o fator humano, ele deixava muito claro que alguma coisa deveria ser feita na área de fatores humanos, as ferramentas tinham que ser adaptadas para os fatores humanos. Listar as gerações do CRM, é importante que você saiba que ela começa num pontinho aqui dentro do cockpit e isso vai se expandindo até pegar toda a corporação, todo o sistema de aviação. Você é capaz de descrever os objetivos do CRM, segurança de voo, né? As pessoas se relacionem bem para que haja segurança de voo. As fases de implantação, né? Que é a conscientização, a prática e o treinamento recorrente. Fácil assim, são 3 fases. E explicar os 5 pilares do CRM nas suas áreas de atuação. Quanto aos 5 pilares, fique tranquilo, a gente vai se debruçar sobre eles a partir de agora. A partir de agora, a gente vai falar basicamente sobre cada um desses pilares aí, seus desdobramentos, tranquilo? Bom, meus amigos, chegamos ao final desse vídeo sobre o CRM e no próximo vídeo, conforme eu falei, a gente já inicia falando sobre um dos pilares e talvez o mais importante de todos eles, a comunicação. Então, comunicação é assunto do nosso próximo vídeo.